Porém, eles foram morar no Egito e depois voltaram para Nazaré. Quando ele começa o seu ministério, 29 para 30 anos, Jesus ele sai de Nazaré e vai para uma cidade litorânea chamada Cafarnaum. Eu já falei para vocês também aqui que ali Jesus tinha possibilidade maior que Nazaré ficava no interiorzinho, era só Nazaré. Cafarnaum passava a estrada principal. Tanto que Cafarnaum, Jesus pegava o barco, atravessava para as 10 cidades, Decápolis, ia para várias cidades ali que ficavam à margem do mar da Galileia, um grande lago enorme que tem na Israel. E Jesus ele começa o seu ministério nesse lugar. E Jesus ali frequentava as sinagogas. Lá em Cafarnaum, todo sábado havia culto, havia reunião na sinagoga. E Jesus gostava de pregar. Embora houvesse lá mestres da lei, pessoas que entendiam da palavra, mas Jesus, quando falava, ele sobressaía. Porque quando Jesus chega no diálogo, a sabedoria humana, ou não sabedoria humana, ela cai por terra. Porque o saber ou não saber diante de Jesus não significam nada. É Deus. Porque o que prevalece é Ele. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus era um grande mestre, um grande rabino, porque ele, é claro que, mesmo ele sendo ali um Cristo humanizado, nós falamos, ele tinha esse conhecimento, mas ele participou da escola, sim, aprendeu também, ele é conhecido, e todos sabiam que ele era o mestre. E tinha outros grandes mestres em Israel. A diferença é que quando Jesus falava, que quando Jesus abria a boca, a palavra vinha com graça. Glória a Deus. A palavra vinha com poder. Aleluia. Ela atingia não somente o intelecto, ela atingia os corações. Ela atingia o fundamento do homem. Porque Jesus ele não só trazia informações acerca da lei, ele trazia revelações do céu. E a sua palavra verdadeiramente era alimento para aquelas pessoas. Já os grandes doutores, os escribas, os grandes fariseus, que eram, como eu disse para vocês aqui, os fariseus no tempo de Jesus eram muito conceituados pela população. A sua doutrina era respeitada, porém Jesus não via a graça deles. O seu comportamento, o seu exterior era muito bonito, era algo de encher os olhos, mas Jesus sabia lá dentro quem era eles. Como Jesus sabe quem sou eu e quem são vocês. É Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Nenhum de nós tem a capacidade de conhecer o outro, mas Jesus ele conhece lá no profundo. Jesus sabe de verdade quem é você. Aleluia. O seu marido não sabe, a sua esposa não sabe, o seu filho não sabe, a sua mãe não sabe. O seu eu de verdade lá dentro só Deus conhece. Glória a Deus. Então Jesus, quando falava, as pessoas ficavam ali impactadas, elas perdiam noção do tempo. Ficavam 1 hora, 2 horas, 5 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, perdiam a fome, perdiam a sede, porque era muito bom estar com Jesus. Aleluia. Por isso que você está aqui hoje, no primeiro dia da semana, no domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição, na primícia da semana você está aqui. Glória a Deus. Porque
porque você tem prazer de verdade estar na presença de Deus. Você gosta de ouvir a mensagem de Jesus. E todo aquele que ouve a mensagem de Jesus, ele sai alimentado, sai saciado. Ele sai convicto que ele não está perdendo tempo. Aleluia, glória a Deus. E os fariseus ensinavam muito bem, porém ensinavam a letra. Por isso que o apóstolo Paulo, outro grande mestre da lei, porque aprendeu aos pés de Gamaliel, um grande, talvez o maior ensinador do tempo de Jesus, no tempo de Paulo. E Paulo aprendeu, e o apóstolo Paulo falou assim: olha, na verdade, a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus, aleluia. Então, os fariseus só tinham conhecimento da letra e passavam a letra. Olha, não pode isso. Olha, no sábado você não pode andar, não pode cozinhar. No sábado você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Jesus pregava as mesmas coisas com graça, com poder, e as pessoas compreendiam aquilo e gostavam, e queriam ficar ao lado de Jesus. É Deus. Então esse povo não era um povo religioso. Esse povo era um povo que queria estar, porque via em Jesus ali uma palavra, embora de advertência, mas essa advertência era dada com amor, prudência. E já com os fariseus o negócio era diferente, porque se você errasse diante das pessoas da lei, ele já pegava a pedra para te matar. Meu Deus. Porque aquele que acusa, já vou entrar aqui é rapidinho. O religioso ele gosta de acusar, por quê? A psicologia diz que quando você Aleluia. para todos olham para esse e eu que estou apontando, ninguém olha para mim. Então eu estou escondendo os meus defeitos, escondendo alguma coisa. É Deus. Aleluia. Aí se eu acuso todo mundo, se eu aponto todo mundo, vocês vão pensar: puxa vida, o pastor Sérgio é um santo homem de Deus. É bom que é infalível, né? E vocês vão olhar um para os outros, ó, tá vendo? Então o religioso, os fariseus, eles tanto acusavam como matavam as pessoas. Vocês lembram da mulher adúltera? Ela foi pega no ato do adultério. A lei dizia que tinha que morrer. E se matasse, eles não estavam errados, porque a lei era para se punir com a morte. Mas Jesus, aleluia, o dono da lei, aonde estava nele o espírito da lei, aleluia, ele olha para aquela mulher, olha para aquele povo, o pessoal, mestre, nós pegamos ela em ato de adultério. A lei diz que nós temos que matar. O que o senhor disse? Aí foram perguntar para Jesus. Jesus estava escrevendo na terra. E ele fala assim: olha, quem não tem pecado? E todo mundo estava com as pernas na mão já para matar, porque a lei dizia, a regra dizia, o regimento da lei dizia que era assim. Mas Jesus falou assim: quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra. É Deus. Mas Jesus falava com uma graça tão tremenda que aquilo pegou no coração daquele povo e eles trouxe a realidade. E o primeiro soltou a pedra. E houve-se um barulho de várias
de acusar o próximo. É, Deus. Porque ninguém há condição nem a capacidade de apontar quem quer que seja. Aleluia. Não há condição de nenhum de nós apontar para ninguém. É, Deus. Nós não temos essa capacidade. E nem Jesus fez isso. E nem Jesus faz isso. Mas os fariseus faziam. Só que nesse dia, Jesus estava lá. E Jesus mudou a história. Aquela que era para morrer, quando levaram até Jesus, houve vida para ela. Ela ganhou vida na presença de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu falar para você assim, ó. Tem vida para você na presença de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou ser muito ousado dizer assim para uma pessoa aqui, Tiago. Aleluia. Você estava marcado para morrer. Mas porque você está aqui hoje, e Jesus está aqui, a vida entrou em você. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Você pode ter isso? Oh, glória a Deus, Jesus. Então, quando Jesus, nessa passagem que nós lemos, eles estão em Cafarnaum, Jesus está ali na sinagoga, ele prega. Depois ele vai. Vem o outro sábado. E novamente ele prega na sinagoga. Então pega alguns milagres. Vem outro sábado na sinagoga de novo. Começo, primeiro ano do ministério de Jesus. Primeiro ano. E nesse culto, Jesus estava falando. E a sinagoga era um lugar de culto, onde havia sempre um príncipe. Na verdade, o termo certo não era príncipe, sim o principal da sinagoga. A tradução fala o príncipe da sinagoga. Mas o principal da sinagoga, aquele que era o responsável em tomar conta, que era o que fazia o culto, a liturgia. E Jesus estava ministrando nesse dia. E Jesus observa um homem que estava, não sei, ele não disse se ele estava lá no cantinho ou se ele estava do lado de fora. E esse homem ainda disse que ele tinha a mão mirrada, a mão encolhida. E eu falei para vocês aqui também que toda pessoa que tinha algum tipo de deficiência no tempo da lei, ele era discriminado. Ninguém queria que a sua filha ou seu filho casasse com alguém assim. Ninguém dava emprego para uma pessoa assim. Ninguém queria sociedade com uma pessoa assim. Ninguém queria andar com uma pessoa assim. Uma pessoa com a mão mirrada, uma pessoa com um defeito. A lei dizia isso. Eles não poderiam entrar na sinagoga. Eram rejeitados pelo povo. Um lugar onde era para se aproximar de Deus. A sinagoga. Aleluia. Eles impediam as pessoas de entrar para ouvir algo da parte de Deus. Mas Jesus, que é o Senhor da lei, o Senhor da palavra, o Senhor da terra, o Senhor de tudo, o Senhor do céu, o Senhor do inferno, Ele é Senhor em todos os tempos. Jesus estava lá nesse dia. E Jesus olha para o homem, penso como era só uma mão, dava para esconder na túnica, dava para esconder no vestido. Vamos dizer assim, ele poderia ter dado um migué, ele fala, né? Dado um migué ali e escondido a mão e ninguém percebia. Ou poderia estar do lado de fora. Mas Jesus, Tiago, que conhece tudo,
ele olha para aquele homem e ele fala assim: ó, levanta-te e vem para o meio. Todo mundo estava sentado, ele também estava sentado. Se fora, se dentro, eu não sei, porque se ele fosse autorizado pelo principal da sinagoga, ele poderia ocupar um cantinho bem lá, ou ele estava escondido mesmo com a mão debaixo do pano ali, com a mão debaixo da roupa. Vocês sabem que as roupas eram diferentes. No tempo de Jesus usava assim túnicas, os vestidão grande, né? E até o pé. Os que iam para a guerra glória a Deus, Jesus. Os que iam para a guerra usavam as túnicas mais curtas, pelo joelho assim. Ei, moço, vem aqui pro meio. Vem aqui no meio. Aleluia a Deus. Escute. Quando Jesus chama aquele homem para o meio, Jesus estava desbloqueando um limite que haviam colocado nele. A sociedade impôs um limite nele, a religião impôs um limite nele, e dizia assim: você não pode, você não consegue, você é um incapaz, você não vai conseguir nada nunca. Uma das grandes alegrias do povo de Israel, dos homens, era eles saírem lá para a guerra, porque eles poderiam anunciar a espada e segurar o escudo. Alguém como Mirraga não conseguia fazer isso. Ele não poderia servir o exército de Israel. E o moço que não fosse para as guerras, ele era time de segunda categoria. Não era bem visto pelas moças. Logo, ele tinha problema para se casar. Nem o pai daria uma moça para aquele moço, aquele homem. E o Senhor falou no meu entendimento assim que hoje algumas pessoas estão com essa síndrome da mão mirrada. Embora suas mãos sejam boas, normais, mas há uma síndrome que está nela. E a síndrome da mão mirrada faz com que essa pessoa não tenha a capacidade para a guerra, para a batalha, para a luta, porque ela não pode, mesmo que ela queira, ela não consegue, ela não vai. Tem as mãos boas, tem a saúde boa, mas ela não consegue avançar num projeto, ela não consegue batalhar por aquilo, ela desiste. Ela vai dizer: não, já que não dá, então vou chutar logo o balde, vou deixar para lá, não compensa, não dá certo. É uma síndrome, é um problema. Mas olha, Jesus está aqui. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos na história assim, que Jesus chamou o homem pro meio. Outra característica é que essa pessoa, esse moço, esse homem, ele jamais poderia liderar alguma coisa, nem no âmbito da religião judaica, e
nem liderar nada. Então, o Senhor falou, no meu entendimento, que pessoas que têm essa síndrome hoje, existe uma barreira, um bloqueio, que elas vão até um certo ponto e não conseguem mais. Meu Deus. Elas lutam, é diferente da primeira síndrome. Elas vão, mas não conseguem, é um bloqueio, é uma síndrome, uma doença, é um problema espiritual. Ela não consegue, ele não consegue, é uma dificuldade. Ele não lidera a sua casa, não lidera seus filhos, não lidera o seu trabalho, onde ele anda, ele sempre vai estar por baixo. Ele sempre, vou usar uma expressão aqui, sempre parece que é tapete dos outros. Embora ele se esforce, mas há um bloqueio aí espiritual. Mas olha, levante sua mão para o céu. Jesus está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Terceira coisa, para terminar. Como eu disse antes, uma pessoa assim, ela... Vamos lá. Uma pessoa assim, ela não conseguiria casar-se. Uma pessoa assim, ela tinha dificuldade, que ninguém queria entrar num mundo desse. Então, essa síndrome, quando ela entra no casamento, na vida da pessoa, nós temos muito problema de divórcios, abandonos, pessoas que ninguém se interessam por ela, por ele, porque no mundo espiritual é uma síndrome, é um problema. Mas olha, Jesus está aqui. Glória a Deus, aleluia. É Deus maravilhoso. Aí Jesus pega ele, vem cá comigo. Aí ele fala assim, versículo 4. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Aí o povo calou-se. Quando o povo se calou, quando a acusação parou, porque diante de Jesus ninguém tem argumento. Jesus olha para eles e Jesus fica indignado. Olha só, Jesus fica indignado com essas pessoas que estavam ali para agregar, que estavam ali para conduzir, que estavam ali para acolher, pessoas que eram os representantes de Deus na terra. Não estavam nem aí com ninguém. A Bíblia diz que Jesus ele ficou ali. E a palavra que o autor escreve aqui é essa, Marcos escreve: indignado. E Jesus, na mesma hora, ele fica indignado, mas o coração dele se condói. O coração, olha só, isso aqui é uma chave, ó. O coração de Jesus ele fica indignado com as pessoas, mas o coração dele se condói por causa da dureza do coração dos religiosos, daqueles que eram para agregar, daqueles que eram para acolher, daqueles que eram para dizer: olha, Deus é bom, vem conosco. Essas pessoas que eram responsáveis em difundir o amor de Deus, eles pregavam ódio, disseminavam contenda,
assim, aqui é assim, aqui é assado, assim não pode, assim não dá. E Jesus ficou indignado, mas Jesus ficou assim perplexo. O coração de Jesus se condoeu. Tipo assim, vou usar o Tiago aqui. Jesus olhou assim: puxa vida, não tem amor nenhum. Deus, meu Deus. Prega a palavra, prega a letra, mas Deus. ele não está nem aí com a alma do ser humano, não está nem aí com o outro, não. Tu és maravilhoso, Jesus. Para ele, se puder, manda para o inferno, mas não agrega ninguém do céu. Senhor. Escute, a religião faz isso, ela te decepciona. Religiosos te decepcionam, homens te decepcionam, instituições te decepcionam, mas Jesus não. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não. Deus. Jesus te amou primeiro. Eu preciso parar para adorar. Aleluia. Pastor, o que a palavra tem a ver comigo hoje? Você que está com uma dessas síndromes, a igreja no seu lugar não precisa se identificar. Nós vamos orar e Jesus vai te curar hoje. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ficou espantado com eles assim. Mano, sabe que a palavra se condoer? Jesus, o coração de Jesus ficou partido. Porque Jesus olhou para aqueles homens que eram para disseminar o amor de Deus. Parece que estavam pregando o evangelho de um Deus muito ruim que queria matar todo mundo. A mensagem deles era essa, porque a lei dizia, a regra dizia. Aí Jesus ficou assim, com o coração partido com os seus representantes na terra. Aí Jesus chama o da mão errada, fala assim: olha, estende a mão, estende a sua mão. O homem estendeu a mão. A Bíblia diz que imediatamente a sua mão foi restituída. Aleluia. E ela ficou sã. Glória a Com a Deus. outra. Fique de pé, meu Deus. Fique de pé. Aleluia. Todos nós vamos fazer um ato profético aqui. Nós vamos erguer uma mão em nossas mãos. Aleluia. Simbolizando o mal que assola a tua vida. Simbolizando o problema que está na sua vida. Aleluia, porque hoje Jesus está te chamando para o meio. Aleluia. E a sua condição não vai ficar como era. Você vai sair daqui curado. Aleluia. Esse problema vai ter que ir embora em nome de Jesus. Feche seus olhos. Chama Deus e Pai. Ó Espírito Santo, no nome de Jesus e no poder da palavra que foi ministrada aqui, Jesus. Pai, eu repreendo agora, meu Deus, essas 3 síndromes, Senhor, que têm afetado a humanidade, meu Deus, que tem feito esses bloqueios, esses problemas, Senhor. Mas o Senhor disse, aleluia, no Evangelho de João, capítulo 10, que o Senhor veio para dar vida, e vida com abundância. E eu digo em nome de Jesus, Satanás, larga agora. Em nome de Jesus, todo mal é repreendido agora pelo poder de Deus, a poder no sangue de Jesus, o Cristo, a poder na palavra. Senhor, eu creio, meu Deus, nesse mistério. Em nome de Jesus, o Cristo, que todo mal caia por terra. Meu Deus, que toda mão errada agora, toda mão incognita, meu Deus, no mundo espiritual, seja agora
corpo fique, meu Deus, consertado, porque estava meu Jesus. Restitua, Senhor, todas essas coisas. E dá vitória ao teu povo, ó Deus, em o nome de Jesus. Diga assim, amém. Amém.